um dos sinais que a gente tem dessa mudança energética, assim, tipo, a memória de Tá uso aqui demais. tá ridícula. A gente começa a falar as coisas, no meio da frase a gente esquece o que tá falando. Nem fala. Oh, enfim. Alguém Mas isso tá. aconteceu direto. Ó, do Meliá que dá desconto. A gente quer entrar em contato com alguns dos hotéis na volta para ver se a gente consegue fazer isso, né? Conseguir cadastrar o evento para dar desconto para quem for. Mas a Uhum. gente ainda tá no início desse processo, então a gente vai avisando vocês também de como tá. Mas é E bem legal se a a gente dica. deu uma, a gente deu uma corrida, né? Porque assim, tem, a Adri, que já foi no de Garuva, tá indo. Então, pessoas que já fizeram o encontro com a gente estavam doidos, já marcaram hotel. Vinícius, eu não sei se tá. Vinícius tá aí. Vinícius já. Tá, ele tá bem. É. Vinícius já marcou hotel. Vinícius já tinha comprado passagem, Adriane também. Então, ó, bug de memória, gente, tá demais, ó. Aham. Clube da Memória Castanhola. Tá Tá, ótimo. tá. E, não, e É. essa parte, queria falar um pouquinho também sobre essa questão de uso ai, de bengalas. A gente pode falar de medir, né? Uhum. Medir, né? De certas drogas, né? É, quando a gente fala disso, é justamente aquele ato que você vai ali na compra para tomar, para não ter ansiedade, para não sentir, para não sentir. E por que Uhum. não sentir? Né? Sim. Uhum. Por que não sentir? Todo mundo quer ficar anestesiado, na verdade, né? Não anestesiado, né? Anestesiado, não anestesiado, vão ficar, né? A gente vive falando assim que o que que acontece? Os sentimentos Também. humanos foram patologizados. E tendo agora Uhum. um código CID e um nome e virando doença, daí a gente trata, né? Aí a gente anestesia todo mundo, ninguém sente nada, fica todo mundo zumbi, fica todo mundo feliz. Já não chega a estar mergulhado em tela o dia inteiro, em rede social o dia inteiro, que fica lá estimulando mecanismos de recompensa, deixa todo mundo dopado, literalmente dopado é a palavra, porque estimula dopamina, liberação de dopamina, e cria dependência, e cria frustração, né? E aí as pessoas tratam a frustração com as boletas. Ah, você fechou seu microfone de novo. Peraí. Pronto. Ah, calma. Ele tá Vai. desconectando sozinho, ele desconecta e aparece fechado. Ele só me avisa, seu microfone foi desconectado. É. A Anne, como médica, ela pode falar com mais propriedade, né, sobre essa questão. Então, Uhum. é bem, é bem alarmante, principalmente quando nós fazemos os atendimentos e a gente acaba presenciando a quantidade de utilização desses recursos para as pessoas se anestesiarem e acharem isso normal, Uhum. acharem isso Sim. normal. E aí você acaba caindo nesse âmbito da normalidade que é muito preocupante. E nós passamos isso para os nossos filhos. Os nossos filhos veem isso de uma forma muito complicada, porque eles também vão absorvendo e isso vem aumentando, aumentando. Porque Uhum. justamente, apesar de, né, quando a gente fala assim, poxa, mas se você for falar de século passado, século retrasado, as coisas eram muito mais retraídas, reprimidas. Gente, então, eu acho que muda a forma, sabe? Se nós formos enxergar a formatação claramente falando, muda a forma. A coisa é tão perspicaz, eles são tão ardilosos, que não é a questão de ser Uhum. mais ou menos, é a questão da mudança da forma de controle. Eles mudam a forma como eles controlam. Isso aí. E não é a evolução, e não é o afrouxar, é a mudança de forma de controle. Se a gente prestar bem atenção, foi o que a Anne falou, onde é que estão mergulhadas as nossas crianças? Antes se retirava da sala, Uhum. né? Uhum. Se retirava da sala. Hoje se anestesia como? Você retirava da sala, você colocava para dormir, às vezes forçava, né? Batia, aquela coisa toda.
todos os outros recursos, e hoje se coloca aonde? Na tela. Na tela. Fecha na tela. E ali é o quê? Não ouve. Não sente. Vai. Mergulha aí. Fica. Anestesiou. E você aprende a ficar ali. E aí você aprende também a não sentir. Porque quando você vai lidar com você, como é que você lida com você? Você não aprendeu a lidar com você, né? Em bicholatria. Sou veterinária. Veterinária. Não, e a coisa é tão doida que agora tem uma onda de usar medicação psicotrópica para tratar distúrbio de comportamento em animais. Tipo, gente, distúrbio de comportamento, a gente troca o comportamento, a gente muda o ambiente, a gente interage com os animais. Não dopa eles, por favor, né? Então, como parte de transformação, de antropomização dos animais, até isso está sendo feito, assim, uma coisa doida, né? Mas é muito louco. Também. É muito louco. E a gente vê isso com bicho também, né, amiga? A gente vê isso com bicho. Sim. Isso tá tão enraizado na sociedade que a gente repete esse tipo de comportamento, esse padrão com bicho. E vai de uma forma assim automática, porque a gente está ligado no automático o tempo todo. Como é que se desliga isso da tomada? Sentindo, gente. Sentindo, né? sentindo. E assim, há quanto tempo a gente fala, e não somos só nós, né? Há quanto tempo é falado por tantos terapeutas, por tantos espíritos que estão aí, por tantos anunciantes, né? O próprio Cryon vem falando isso desde os anos 90, né? Dessa coisa de que o momento é sentir, né? A transição que está na frente é a gente liberar o sentir, deixar de cognizar, deixar de utilizar a mente racional como nosso primeiro escudo e deixar o fluxo do coração atuar. Então, parece que é só palavra, mas não é, né? Quantas vezes a gente não aprendeu que é aquela coisa, siga seu cérebro, não seu coração, né? É tipo, eu sigo meu coração, nossa, que idiota. Não é? Não dá para ser assim, tem que ser racional, tem que ser pé no chão. Então, a gente aprendeu que não é para seguir o coração, né? E ao mesmo tempo, a analogia que se usava para o coração como a fonte dos sentimentos, como o local dos sentimentos, né? Se fala do coração partido, né? A dor do coração partido, como dói, e dói mesmo, né? E dói por quê? Porque é o foco realmente das emoções. E hoje já se sabe a quantidade de neurônios que tem, e são os mesmos neurônios que tem no córtex, ou seja, o coração pensa, né? Ele é capaz de tomar decisões baseadas no coração. Então, quando a gente fala em deixar o coração e seguir o coração, é isso. É que o fluxo de energia venha daqui. Então, hoje a gente tem um desequilíbrio muito grande entre mente racional, que não é espírito, que não é consciência, é corpo. A mente racional é corpo, é ego, né? A gente está deixando a criança de 5 anos tomar conta da vida e tomar as decisões para nós, enquanto que a sede do eu verdadeiro, a sede do eu sou, que é no coração, está aqui embaixo suprimida. Então, se a gente consegue fazer esse equilíbrio, olha só que diferença. Mas, cara, como é difícil, né? Porque a gente precisa reensinar o avatar a funcionar, né? E você está pegando uma coisa aí que é bem assim, né? Essa síndrome do coração partido é outra coisa também que as pessoas não querem colocar. Não querem, sabe? Você não pode sentir. Você não pode, você tem que ser forte, você não pode sair dessa. Sintam, sabe? Decepção dói, sabe? Você é muito sobre sentir. E aí eu vou ser repetitiva aqui, nós não aprendemos a amar. A grande maioria de nós não aprendeu a amar. O amor no âmbito da ação, da atitude. Se fala muito eu te amo, se banaliza o eu te amo, mas não se pratica o eu te amo. E praticar o eu te amo é entender o outro. O incondicional é sem condições e é simplesmente sentir.
sentir pelo outro. E esse incondicional perdoa, esse incondicional ajuda, esse incondicional dá a mão, esse incondicional estende. Agora, vamos lá? Maltrata não. Maltratar com não. certeza. Porque amar não é maltratar. Amar não é fazer mal ao outro. Porque quando a gente ama, a gente não maltrata. Quando a gente ama, a gente não ataca. Quando a gente ama, a gente percebe a limitação, a gente entende, a gente tenta ajudar. Porque quando a gente explode para cima do outro, quando a gente joga, né, existe uma reatividade, sabe? Então, justamente pelo cumulativo, pelo anestesiar, né, por tudo isso. Então, são trabalhos que a gente precisa fazer, e é o trabalho do auto-perdão, é o trabalho do autoconhecimento. Por isso que a gente está aí nesses cursos presenciais. Vocês acham o quê? Eu falo, você dá aula de expansão consciencial, Alecrim Dourado, sabe tudo. Nada. Uma coisa que eu ouvi que é maravilhoso, que sabe o seguinte, eu acho que foi a Bia até que falou isso, não sei se foi você, amiga, ou se foi a Anne. É assim, aquele professor está na sala de aula há 27 anos dando aula daquela matéria. Ele é o que mais tem que aprender sobre. Sim. Então, Foi eu que você falei. repete, foi você, né? E a gente repete para nós mesmos, sabe? Então, é isso. Enquanto eu estou ali falando, vocês acham que, assim, eu pratico tudo aquilo. Eu tento praticar tudo aquilo. Conhecimento de causa, tenho de tudo. A teoria, blá, 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 é uma beleza. A prática, a poliana aqui, às vezes cai, doce poli. Tá? E é isso. E a gente assumir, sabe? Aqui ninguém é enguruzado, ninguém, sabe? Eu e Anne, a gente está aqui no papel que vocês estão também. Só que com uma missão. E cada um na sua, cada um no seu cargo. Então é isso. Esse é o segredo. Esse é o segredo da gente transmitir para o outro, da gente trocar, da gente entender, da gente amar. E amar acima de, apesar de, além de. Fala que hoje estou inspirada, pelo amor. Tô vendo, né? Deixa ela. Eu quero comentar algumas conversas que estão rolando aqui no chat que a gente precisa comentar. Uma é isso que o Vitor colocou, né? Ele tinha começado lá que a criança super afetiva que ele era foi aprisionada pelas palavras da vida e ele construiu muros e se aprisionou dentro deles, né? Então, assim, esse medo de se machucar, essas proteções, esses escudos de proteção que a gente cria, né? São carapaças para deixar a gente anestesiado. É uma forma de anestesia também, né? É uma anestesia emocional, a gente não se permite sentir. Porque toda vez que a gente derruba uma dessas barreiras que a gente mesmo impôs, a gente fica vulnerável, né? E sentir significa estar vulnerável, sim, né? Mas é um aprendizado também no sentido daquilo que a gente estava falando lá no início. Acolhe o sentimento, mas não mora no sentimento. Não fica lá, né? Entende que isso é parte do todo e não é o todo, né? E são sentimentos de abandono, de frustração, enfim, de inveja, aquelas coisas que a gente nem gosta de falar e, na verdade, a gente não gosta nem de admitir que a gente sente, né? E eu aprendi a olhar para esses sentimentos e assim, tá, mas por que isso está surgindo? Por que eu estou sentindo inveja daquela pessoa? Na verdade, inveja eu estou vendo algo em alguém que eu gostaria de ser ou ter, né? O que me impede de ser assim, daquele jeito? Eu posso ser. No momento que eu entendo esse sentimento, entendo a origem, entendo o mecanismo, ele é transmutado em outra coisa. E aí a inveja vira admiração, vira um modelo a ser seguido. Entende? Então a gente tem a capacidade de fazer essa autoanálise a cada momento, a cada pequena barreira. E isso vai derrubando as nossas barreiras mesmo, tá? E aí um dia a gente percebe que mesmo sem ter barreiras, isso não significa estar vulnerável. Isso significa estar aberto para o aprendizado. E é uma ressignificação maravilhosa, porque a gente brilha com isso, né? A gente se fortalece com isso, no acolhimento do outro e entender que é o outro, não sou eu. Então, assim, se o outro não me devolveu o que eu queria, não era o outro, era o que eu queria. Era eu, sempre é sobre a gente. O outro não existe. Isso também faz parte do aprendizado, né? E torna as relações bem mais fáceis quando a gente para de exigir do outro aquilo que muitas vezes o outro nem sabe que a gente está esperando,
né? É nosso. Então, quebrar essas barreiras é importante. Essa é uma das coisas que eu queria comentar. A outra que o pessoal estava comentando sobre as músicas, né? A Dini é a pessoa das músicas, da trilha sonora. Ela está sempre com uma trilha sonora, né? E eu ando realizando que eu tenho escutado muito pouca música. Eu escuto praticamente música instrumental hoje, algumas clássicas, outras não. Música de meditação está sempre correndo no meu ouvido, é o que eu escuto como base, mas a Dini tem uma trilha sonora mais animada. E aí ontem eu estava vindo do trabalho junto com meu filho, a gente estava conversando e ele, na verdade, estava indo para o trabalho. E ele estava com uma música, aí eu peguei o Spotify dele, deixa eu escutar uma música. Aí comecei a botar assim, nossa, música, fazia tempo que não escutava. E o que está acontecendo? Eu estou começando a analisar as letras das músicas. E aí a gente escuta as músicas distraído, a gente repete os refrões e, invariavelmente, a gente está decretando merda na vida da gente. Uhum. Não sou ninguém sem você. Olha! A vida não tem sentido. Oi? Que isso? Você lembra que a gente estava dentro do carro indo para Petrópolis, eu tirava a música, eu ficava assim, né? A gente estava escutando, né, a trilha, estava eu, Maraci, Anne, Bia dentro do carro. Vai, daqui a pouco, lá. Epa, não, tira daí, porque isso daí essa tá não. Decretando o quê? Tá decretando, gente, né? Não. E aí é muito bizarro, porque tinha música que a gente gostava, né? E de repente disse, não, peraí, não, essa não. Né? E aí, claro, eu lembro quando o Luiz Antônio colocou um vídeo falando sobre as interações conscientes, e essa é uma das interações conscientes, e assim, o que eu permito que chegue no meu campo? Isso vale para tudo no nosso dia a dia. Para as pessoas que chegam no nosso campo, para as notícias que chegam no nosso campo, para as músicas que a gente canta e fala, a gente tem o poder de decisão sobre isso. Então, mesmo quando a gente baixou as barreiras e a gente está lá sem defesa nenhuma, sem predisposição nenhuma, vem alguém tentando te atacar, tu simplesmente diz, não vai entrar aqui. Porque não tem permissão para isso, né? E no momento em que a gente ignora no sentido de é tão insignificante que eu não quero nem olhar, não vou nem responder a essa agressão, ela deixa de existir, porque tudo só existe a partir do momento que eu dou o foco para isso, que eu respondo a isso, né? E se tem uma coisa que a gente fala, que a gente né, como ser humano em geral, extremamente reativo, né? E aí fica um reagindo ao outro, que está reagindo ao um, que está reagindo ao outro, e a gente não sabe nem de onde veio mais, quem começou a parada toda, né? Mas fica esse ciclo interminável. Então, assim, não reaja, simplesmente ignore, não permita que aquilo te afete, né? É que nem aquela história do bullying com as crianças. Fica lá chamando o dedinho, fulano é gordo, rolha de poço. Bom, se a pessoa é gorda, rolha de poço, aquilo é uma agressão por quê? É verdade? Bom, se é verdade, então eu não estou sendo agredido, eu tô falando a verdade. Se eu não sou, é uma agressão? Bom, não sou, não tem que pegar o que o outro está dizendo que eu sou. Então, de um jeito ou de outro, isso é agressão se eu achar que é. Só me incomoda, só vira incômodo se eu me incomodar, se eu aceitar, se eu permitir que isso venha para dentro do meu campo. Senão, não. Senão é outro falando para as paredes. Um trabalho, aí eu vou meter o dedo na ferida e rodar. Mesmo assim, quando você escuta isso de uma pessoa que você não tem sentimento, né? Sentimento envolvido, quando é um estranho, quando é um conhecido. Agora, você escutar qualquer tipo de agressão gratuita de uma pessoa que você ama, de uma pessoa que é da sua família, amigo, cônjuge... Não interessa, Dini. Não interessa. Não interessa de quem vem. Não interessa. Sim, eu sei que não interessa. Mas para nós lidarmos com isso, a gente precisa saber lidar. É mais difícil, é onde eu quero chegar. Não deixa eu molhar o bico. Então, é esse trabalho de formatação que a gente precisa fazer. E aí eu quero puxar uma outra coisa, eu jogo para você falar, que é sobre a questão do espelhamento, né? Sim, nossa. Vai aí. Questão do espelhamento. Caso vocês não saibam, o nosso cérebro, ele tem uma coisa maravilhosa, que são neurônios espelho, tá? Provavelmente vocês já viram vídeos assim. A gente traz para nós coisas que não são nossas, porque a gente acha que é. Vocês provavelmente já viram aquelas experiências que são feitas
é colocado uma pessoa, né, o que é o objeto da pesquisa, do estudo, na frente do pesquisador, da pessoa que está fazendo o teste. A pessoa vai colocar as duas mãos em cima da mesa, né, mas uma mão vai ficar escondida por uma plataforma que está aqui, ó, ocupando o campo de visão. No lugar que seria na frente da pessoa é colocada uma mão de borracha, tá? Aí a pessoa que está aplicando o teste, ela vai estimular a mão da pessoa com uma pininha, vai estimular ao mesmo tempo a mão de verdade e a mão que a pessoa não está vendo. A mão de verdade que a pessoa não está vendo e a mão de borracha, tá? Depois ele vai beliscar, vai usar uma agulhinha e vai estimular, tá? Isso leva segundos de estimulação, a ponto de que o passo seguinte é a pessoa, o experimentador, agredir, fazer um movimento de agressão na mão de borracha, a pessoa sente a agressão. Ela sente colocar gelo, ela sente uma espetada, ela sente a martelada no dedo, e ela realmente sente, né? Isso tudo por conta dos neurônios de espelho. O nosso sistema é tão, é tão plástico que ele admite que a gente faça isso, né? Então, como é importante a gente lembrar disso, que eu não preciso trazer para mim o que não é do outro, né? E quando a gente fala de conhecer o avatar, conhecer a roupinha que a gente veste, que é a roupinha de carne, é bem importante para a gente entender como ela funciona, para evitar que isso aconteça.